Tudo bem, gente querida? Que prazer falar com vocês. Aqui é o Pastor Jamil e nós estamos começando aqui o episódio 4 do nosso podcast Falando de Fé. E hoje eu tenho uma presença ilustre aqui no nosso programa e eu tenho certeza que vai servir de fonte de bênção para você, para sua família. E eu quero lhe dizer uma coisa antes de nós começarmos aqui o nosso assunto, que independente do que você esteja sofrendo, esteja passando, a boa mão de Deus, ela pode te alcançar. A Bíblia Sagrada diz que a boa mão de Deus é sobre todos aqueles que o buscam para o bem. Agora a sua força e a sua ira é sobre aqueles que o deixam. Então aproveite esse programa de hoje para você se envolver com as coisas de Deus e para você colocar Deus à frente das suas dificuldades, pois eu tenho certeza que Ele tem solução para a sua vida e eu tenho plena convicção que ao final dessa programação você vai estar muito melhor do que agora. Creia nisso, Deus vai abençoar você, tá certo? E agora, sem delongas, estou recebendo aqui neste episódio de hoje a nossa querida pastora Yara de Oliveira. Tudo bem, pastora? Tudo bem, pastor Jamil, que alegria estar aqui com vocês, que surpresa, né? Boa e agradável estar nesse podcast com vocês falando da palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu dos céus, é o alimento que nós precisamos, né? Para poder caminhar na força do poder de Deus, vencendo este mundo, né? A Bíblia fala, né? Qual é a força que nós temos para vencer esse mundo? É a nossa fé, né? Com a nossa fé nós vamos ter a força que nós necessitamos, que vem do próprio Deus, para vencer todos os obstáculos na vida, como o Senhor mesmo colocou. Amém, graças a Deus. E eu gosto de falar, pastor Yara, sobre o livro de Hebreus, capítulo 6, que a Bíblia diz que nós temos que imitar aqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. E não sei se a senhora sabe disso, mas aqui em São Luís a gente tem uma admiração muito grande pela senhora, pelo seu testemunho, pela vida no altar que a senhora tem. E eu tenho certeza que a sua experiência com Jesus vai ser de grande valia para nós aqui nesse espaço hoje. Amém, pastor. Eu glorifico a Deus por isso, no nome de Jesus. É uma alegria. Benção de Deus. Então você que está aí assistindo a gente, eu não posso esquecer de deixar aqui um recadinho. Se você não nos segue nas redes sociais, a equipe vai disponibilizar aí para você, tem o IGD Maranhão, que é a nossa página do Instagram da igreja, e aí tem a página do Pastor Jamil. Você pode procurar no Instagram, @PRJamil, é bem facinho. Quando eu fiz o meu Instagram eu fui abençoado, né? Tava disponível esse log, deu certinho. E também tem lá o nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/JamilRibacPastor. Esse é um pouquinho maior, mas tá tranquilo de você achar também. E a pastor Yara, nós encontramos a senhora onde? No Facebook também e também no Instagram, pastor. No Facebook é Yara Oliveira, Yara com Y, e no Instagram é PRA Yara Oliveira, ou Pastor Yara Oliveira, tudo junto. Que bênção. Com certeza você vai receber recados importantes, tá? Acessando as nossas redes sociais. E saiba você que sempre que você precisar, você pode contar conosco. Você sabe que no Instagram tem o tal do direct, que você pode enviar suas mensagens, tanto para mim quanto para a pastor Yara, né? Na medida do possível a gente vai respondendo, vai ajudando, e você pode ter certeza que as bênçãos vão acontecer. Mas agora, sem delongas, né, pastor Yara? Nós vamos colocar a senhora na parede hoje aqui, né? Vamos falar sobre... Eu tô até com frio na barriga. Frio na barriga? Isso é bom. Isso é bom. Mas assim, pastor Yara, a senhora chegou na igreja quando? Pastor, eu cheguei no ano de 1994, eu tinha 14 anos, né, quando eu conheci Jesus através da minha avó. Nós éramos católicos, né, de religião, né, e a minha avó, ela foi desenganada pelos médicos. Ela tinha muitas dores no corpo toda, bico de papagaio, hérnia de disco, tudo junto. E nós trabalhávamos na roça, né, na horta, na lavoura pesada. E a minha avó não conseguia agachar para ralhar o canteiro. O senhor sabe o que é ralhar canteiro, né? Não sei. Deixa eu explicar então. Onde nasce o joio, né? Junto com o trigo, vamos colocar assim, biblicamente falando. Então você planta alface, por exemplo, mas junto com a alface vai nascer ali, né? Aquelas ervas, né? Daninhas. O matinho, né? Matinho. Então a gente tinha que agachar para ralhar o canteiro e você ia agachar do canteiro inteiro, do início ao fim, arrancando aquelas ervas daninhas. E minha avó não conseguia mais fazer isso devido às dores fortes que ela sentia, né? Trabalhava toda a família junto. E aí um dia, ela tinha já ido atrás de vários médicos, os médicos disseram que não tinha mais o que fazer por ela, que ela ia continuar com aquelas dores. E aí um dia de madrugada, minha avó, com tanta dor, não conseguia dormir, ela ligou a televisão. E ela assistiu o missionário Soares pregando na Igreja da Graça no seu lar. Não era nem show da fé ainda. E ela orou junto com o missionário. No outro dia ela me chamou, ela falou assim, filha, vamos com a avó
numa igreja? Ela falou assim, porque eu tava com muita dor, não conseguia dormir de dor, chorando de dor. Liguei a televisão e ouvi um padre falando. Era um missionário. Ela falou assim, e ele falou umas palavras tão bonitas, mandou colocar a mão em cima e orar. Eu orei junto com ele e a dor passou. Vamos procurar essa igreja. Então eu não sabia que era igreja evangélica, né? E nós fomos juntos, minha avó não sabia ler nem escrever. Eu fui junto para poder achar a Igreja da Graça, no centro de Campinas, lá no interior de São Paulo. Nós andávamos, pastor, a rua inteira, José Paulino não encontrava a igreja. Aí minha avó pegou e falou para mim assim, filha, vamos embora, outro dia a gente volta a encontrar. Só que eu sabia que a gente não voltaria, né? E eu falei, não, vó, a gente veio, nós vamos encontrar. Eu determinei sem saber. Quando eu falei dessa maneira, eu olhei para o outro lado da rua, a igreja estava diante da gente, a gente não conseguia enxergar. Olha só. Nós entramos na igreja, o pastor era o reverendo João Batista, né? Nós entramos, participamos do culto, eu lembro que eu fui até de bermuda, e quando eu entrei na igreja, eu falei, vó, é igreja de crente. As obreiras se aproximaram e falaram assim, não, fica à vontade, Jesus disse, vinde como estás. E aí eu já me senti à vontade. Terminou a pregação, eu fiquei tão feliz com aquela palavra que eu ouvi, que eu nunca tinha ouvido em toda a minha vida, a maneira de explicar, a maneira de explanar a palavra de Deus, que eu olhei para minha avó e eu falei, vó, aqui eu vim, aqui eu fico. Já se passaram 30 anos, pastor. Olha que maravilha. A senhora chegou na igreja com 14 anos. 14 anos. E aí a senhora, como membro da igreja, quanto tempo demorou para despertar o chamado? Foi logo no início, pastor. Eu já comecei a frequentar com 15 anos, que eu estava 14 para 15 anos, né? Logo que eu completei 15 anos, eu me batizei, passei nas águas. E aí eu assisti ao culto e eu vi o pastor pregando. E aí comecei a compreender um pouco da palavra, que outrora eu não compreendia. Para mim era um livro de história muito difícil de entender, né? Agora com o Espírito Santo já é diferente. E o pastor pregando, e cada vez que ele pregava, eu colocava no coração aqueles ensinamentos. Até que foi passando os meses e o pastor em cima do altar, ele falou assim, olha, quando você sabe que você tem um chamado para a obra? É quando o pastor está no altar pregando uma mensagem e você está assim, nossa, se ele falasse aquele versículo ia fechar certinho. E era exatamente, pastor, o que eu estava pensando. Eu falei, Deus, o senhor está falando comigo? Como assim para a obra? Quem sou eu? Acabei de entrar na igreja, né? E ali Deus já começou a tratar no meu coração. Comecei a participar do grupo jovem da igreja, fazer peças de teatro na igreja, né? E dali eu comecei a trabalhar na escolinha, tia da escolinha. Depois eu comecei a tocar teclado na igreja, abrir os cultos, e assim a gente foi um degrauzinho por vez. Quanto tempo demorou para a senhora assumir o primeiro trabalho pastoral, então, assim? O primeiro trabalho, assim, pastoral da minha igreja, né, própria, eu pastoreando uma igreja, aconteceu em Portugal. Mas auxiliando já aconteceu com os meus 17 anos, né? Então eu já abri o culto desde os 16 anos na igreja em Campinas. Aos 17 anos eu auxiliava nas reuniões, né? A gente visitava muito, assim, bairros carentes, né, de domingo. Então eu lembro bem que era eu e toda a minha casa, né? Meu pai, minha mãe, tudo vieram atrás de mim, da minha avó, meus irmãos, para a igreja. Então nós éramos todos obreiros da igreja. Então eu chegava na igreja às 7 da manhã, porque o culto começava às 8. Eu e meus irmãos, né, eles faziam back para mim. Eu abria o culto das 8, abria o culto das 10. Terminava o almoço, a gente ia para o bairro carente evangelizar. 3 horas a gente pegava as pessoas, levava para a igreja. Ali fazia culto de libertação, manifestava demônio, pastor, para tudo quanto é lado ali. A gente orava sério, a gente auxiliando o pastor ali. E à noite abria o culto das 18 horas, depois eu voltava para casa, porque a semana toda tinha trabalho e tinha também escola, né? E ali eu já comecei a auxiliar. Então, tinha dias que eu já dava uma ministração de uma palavra pequena, uma porção pequena, até que em 99 eu casei com esse meu marido com 15 anos na igreja. Ele era auxiliar do pastor Lincoln, que era irmão dele, né? A gente começou a namorar, com 4 anos a gente casou, né? Então, dos 15 aos 19, casei com 19. E aí a gente foi para São Paulo, meu marido já pastoreava uma igreja, e ali ele me chamou um dia, ele falou assim, amor, você quer fazer um culto? Que eu amava fazer culto, né? Aí ele falou, você quer fazer o culto da manhã? Que na época o culto da manhã era o que dava menos pessoas, né? Então, para iniciar, né? Você quer fazer? Aí eu falei, eu quero. Ele falou assim, então o culto vai ser seu, da família. E eu amo, né? Culto da família, então eu amo. E aí eu falei assim, eu faço culto, mas você não pode estar presente, que eu tenho vergonha. Então ele tinha que sair, ele tinha que ir pra rua, dar uma volta, enquanto eu fazia reunião ali para 3, 4 pessoas. E eu saía do culto, pastor Jamil, maravilhada. Eu queria mais porção de pregar a palavra, né? Até que um dia
Eu fui pregando assim nos cultos da manhã, se tornaram meus, né, os cultos da manhã, até que um dia o meu esposo, ele foi gravar, o missionário chamou ele para gravar um CD, né, isso foi em 99. Ele foi gravar o CD e acabou atrasando, então ele não pôde fazer o culto da tarde na quarta-feira. E ele me ligou para fazer o culto da tarde. Eu falei, que maravilha, né? Mais uma oportunidade de dar uma porção da palavra. Preguei com alegria. Quando foi à tarde, depois do culto, ele me ligou e falou, amor, vai atrasar mais um pouco e eu não vou conseguir fazer o culto da noite. E o culto da noite, pastor, dava umas 300 pessoas. Aí ele falou assim, aí eu fiquei naquela expectativa, ai meu Deus, será que ele vai pedir para eu pregar também, né? Aí ele falou assim, mas eu vou ligar lá pro pastor Jaime para pedir para mandar uma pessoa fazer o culto à noite. Ah, pastor... Eu fiquei muito triste, um balde de água fria em cima de mim. Mas eu falei, não, tudo bem, sem problemas. Aí, dali a pouco, o telefone toca, ele liga de novo e falou assim, amor, falei com o pastor Jaime, ele perguntou quem fez o culto da manhã e da tarde. Eu disse que foi você. Ele falou, então, que você faça o culto da noite também. Pastor, aquilo eu recebi como uma resposta de Deus para minha vida, porque eu estava perguntando para Deus, falei, Deus, eu não quero ser levantada pelo homem, né? Eu quero ser levantada pelo Senhor através dos meus líderes que estão acima de mim, não pela minha vontade. Eu quero ouvir da boca do pastor Jaime e do missionário, né? Que é para eu estar no ministério pastoral. E assim foi com o pastor Jaime, mandou eu fazer o culto. Pastor, eu subi no altar com uma alegria tão grande. Quando eu vi aquelas pessoas ali recebendo da palavra, eu queria cada dia estar ali no culto, né? E aí assim, logo que a gente casou, então, em 99, a gente estava na igreja lá em São Paulo, e aí a gente foi mandado meses depois para Portugal, né? E aí lá em Portugal, mais uma vez, Deus confirmou aquilo que eu havia pedido para ele. Lá em Portugal, o missionário me chama e ele falou, Yara, você tem ministério. Ele falou assim, ó, faz o culto. Ele ia com o reverendo Machado viajar para a Alemanha para fazer reuniões, e ele falou, você vai ficar aqui na sede fazendo os cultos na sexta-feira e no domingo, porque eu e o reverendo Machado, nós vamos na Alemanha fazer a reunião. E aí, então, veio da boca de Deus, como eu havia pedido, né, através do homem de Deus, missionário Soares, e o pastor Jaime de Amorim. Foi assim que iniciou. Isso é uma coisa interessante, né? A senhora falando assim, tem muitas coisas que a gente sente o testificar de Deus no coração. Eu sempre acreditei nisso, que a bênção ela vem de cima, né? Se Deus tem alguma coisa para fazer comigo, Ele vai usar as minhas lideranças para me liberar para alguma coisa. E toda pessoa de Deus que a gente conversa que conseguiu ter algum tipo de sucesso no ministério, é esse tipo de pessoa que está submissa à autoridade. Mas a senhora tocou no assunto de Portugal e eu sempre tive uma curiosidade. Como que é pregar fora do Brasil? Não é fácil, é um desafio muito grande, pastor, porque a gente pensa... No Brasil, a gente tem mais de 34% da população se diz cristã evangélica, né? Já em Portugal, é 1% da população. É bem diferente, né? Então, a gente encontra muitos obstáculos, empecilhos, mas nós fomos enviados para lá no ano de 2000, né? A gente casou em outubro de 99. Eu lembro que dia 17 de janeiro de 2000 a gente estava desembarcando em Portugal. Começa pelo frio, que é terrível, né? Em comparação ao Brasil, tudo diferente, é um país diferente. Eu não tinha nem saído do estado de São Paulo, nunca. E agora, de repente, estou na Europa, né? Foi um desafio muito grande. Né, lá nós enfrentamos muitas lutas, mas pregar o evangelho é isso, né, pastor? A gente não pode esperar rosas, né? Eu estava até aqui meditando, na realidade eu estava aqui com a Bíblia aberta e eu coloquei um post-it aqui que eu estava lendo um pouquinho antes de começar, onde eu até escrevi isso há algum tempo atrás, que nós fomos chamados para sermos testemunhas. E a palavra testemunha, do grego, é mártir. Mártir é aquele que sofre por amor ao evangelho, né? É aquele que vai por amor, ele não pensa nele, ele pensa em Jesus, em pregar a palavra. Então, quando a gente coloca no coração que nós não fomos chamados para buscar nossa felicidade, mas a Bíblia não ensina a gente buscar a nossa felicidade, nunca ensinou você correr atrás de felicidade. Não, a felicidade a gente encontra no percurso, servindo a Deus. Mas nós não fomos chamados para buscar a felicidade, nós somos chamados para, no ID do Senhor, pregar o evangelho para a salvação do mundo, né? E a gente percebe que hoje em dia está um pouco trocado, as pessoas querem buscar a felicidade e não buscar o reino de Deus e divulgar o reino de Deus, né? Então a gente sofreu bastante, mas foi uma escola, a gente aprendeu muito também, uma bagagem muito grande que a gente aprendeu, né? Foram 12 anos, Portugal, Espanha, a gente chegou à Ilha de Malta, fazer cultos na França também. Foi uma bagagem boa, experiência dolorida, mas gostosa ao mesmo tempo e recompensadora.
Que é interessante a senhora falando aqui, eu fico imaginando o que aconteceu com o Filipe, né? O Filipe pregando em Samaria, né? Aquela multidão toda, todos aqueles milagres, todo aquele crescimento bonito da igreja, e o Espírito de Deus leva ele para o deserto para pregar para uma pessoa. Exatamente. E provavelmente, né, pregando na Europa, como a senhora falou, com poucas pessoas convertidas, culto com uma pessoa é a realidade, bem dizer, né? É a realidade, pastor. Eu nunca usei tanto aquele versículo, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. Né? A gente começou lá em Portugal, a gente anunciou a igreja em uma revista secular, né? Então as pessoas ligavam achando que na realidade, porque lá não podia divulgar igreja. Você colocava ali numa página da revista onde tinha trabalhos que eram feitos, era uma página religiosa que não podia falar de igreja, né? Classificado. Exatamente. Então a gente colocava assim que a gente desfazia trabalhos, né? E as pessoas ligavam para nós. Então foi um trabalho de formiguinha. Aí as pessoas ligavam, a gente explicava como que era desfeito o trabalho através do poder da palavra. As pessoas marcavam de encontrar com a gente na igreja, que ainda estava em reforma, ainda não tinha igreja. Então a gente se encontrava lá com uma pessoa, com aquela pessoa a gente orava, ministrava a palavra para ela. Foi um trabalho de formiguinha, mas em cada detalhe Deus foi abençoando. Olha só que interessante, né? Eu sempre comento com os pastores nas nossas reuniões que nunca ninguém prometeu para nós se nós iríamos pregar em igreja grande, igreja pequena. Nunca falaram para nós se a gente ia ganhar muito, ia ganhar pouco, né? Só falavam para nós que nós iríamos aonde mandasse, né? E a senhora comentando sobre ir para a Europa, qual a experiência assim que fez a senhora pensar, puxa vida, é isso que Deus quer? Quando a gente chegou em Portugal, ver as pessoas, né, tão perdidas, né, e outrora a Europa, ela era um dos berços, né, do evangelho. Sim. Paulo pregou até ali em Espanha, por exemplo, né, a gente sabe disso, e agora a Europa fria, espiritualmente falando, as pessoas distantes de Deus, né, as pessoas muito ligadas ao materialismo, e a gente olhar para aquelas pessoas e ver o que a Bíblia diz que vale mais uma alma do que o mundo todo, e aquelas pessoas ali necessitadas, precisando. Em Portugal, a população, hoje está uma população mais envelhecida, né? Porque as pessoas estão tendo filho tardiamente. Então ela está uma das populações mais envelhecidas da Europa. E o que isso quer dizer? Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque você percebe que as pessoas estão morrendo, estão envelhecendo. E viver uma vida sem Deus, uma morte sem a presença de Deus, a gente sabe o destino. Então a gente tem que correr, tem que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, como diz as escrituras, né? E remir o tempo, porque os dias são maus. Então o pregar a palavra de Deus, pastor, poder levar a palavra aos sedentos, sabe, a gente pregando ali nas rádios, por exemplo, lá em Portugal, né, e as pessoas ligando pra gente, conhecendo o evangelho pela primeira vez, aquilo ali para nós era um combustível para falar de Jesus, para vencer as nossas próprias dificuldades que nós enfrentávamos, né, de estar distante da família, eu recém-casada, né, imagina, nunca, como falei pro senhor, nós trabalhávamos na agricultura, de repente eu saio de trás das malhadas e vou lá pra Europa, pastor, eu nem sabia onde ficava Portugal, o senhor tem uma ideia, e a gente de repente se mandado para a Europa, né? Então não foi fácil, foi difícil ficar longe da família, era uma época que só ricos tinham internet, porque a internet estava no começo, então a gente não tinha contato com a família, ficar um tempo longe não foi fácil, mas recompensador de saber que a gente estava ali por amor à obra, por amor a Cristo, né? Foram 12 anos que a senhora ficou na Europa? 12 anos em Portugal. 12 anos em Portugal. E aí terminou esses 12 anos de volta para o Brasil. Na realidade a gente ficou, foram 12 anos na Europa, né? Falei em Portugal, mas foi na Europa, porque nós ficamos 10 anos em Portugal, e aí nós fomos enviados ali para a Espanha, né? Em Portugal eu pastoreava uma igreja, meu marido pastoreava outra, era mais ou menos 60 quilômetros de distância uma igreja da outra. A Brenda pequenininha, colocava ela no carro, e a gente, porque eu morava perto da igreja do meu marido, então eu pegava minha filha, colocava no carro, atravessava a ponte 25 de abril, para quem conhece Portugal, para ir para o Cacém. Meu marido era pastor do Barreiro, né, e eu era pastora do Cacém, e ali eu pastoreava uma igreja, ali outra igreja, depois nós pastoreamos juntos o Cacém, né, mais à frente, porque lá
lá, são 8 igrejas, né, que tinha na época, eram 8 igrejas. Então havia trocas e depois a gente acabava voltando para a mesma igreja, né? Então eu pastorei sozinha, meu marido sozinho a igreja, um outro pastor assumiu o meu lugar, depois desse pastor voltou eu e meu esposo para o Cacém, e aí a gente ficou ali 1 ano mais ou menos, e aí o meu marido foi transferido para a Espanha e eu continuei pastoreando o Cacém. Então ele fazia tipo ponte aérea, né? E fiquei ali pastoreando mais alguns meses até levantar um pastor na obra, porque lá fora é difícil, para poder ficar no meu lugar para eu poder ir para a Espanha. E aí nós ficamos 2 anos na Espanha, da Espanha recebemos o convite do missionário para voltar para o Brasil, mas não para minha terra, mas sim para o Rio de Janeiro, para uma outra obra que estava esperando ali. E nesse tempo que a senhora passou fora, alguma vez deu vontade de desistir? Muitas vezes, né, pastor? Tem alguma experiência assim que a senhora, puxa, Sim. aqui é o Vale da Sombra da Morte? Muito, pastor. Eu costumo dizer, lá em Portugal eu falava isso, né? Não pelo país, tá? Não tô falando do país porque o país é maravilhoso. Os portugueses são maravilhosos. Eu tenho amigos portugueses que são maravilhosos, que a amizade perdura até hoje, né? Um dia desse eu liguei para uma amiga, uma senhora portuguesa, a gente ficou quase 1 hora no telefone falando, né? Mas eu digo assim, pela dificuldade da pregação do evangelho numa nação que ainda não conhecem de fato o evangelho de Cristo, que é libertador, né? Então, assim, a gente passou momentos difíceis e eu falava o seguinte: brasileiros que vão para Portugal ou vai crescer espiritualmente ou vai morrer. Não existe meio termo, né? Não existe você ser morno. Ali não, realmente, porque se ser morno a gente já é vomitado pela própria boca de Deus. E ali realmente não tem como, né? Chegou um momento da nossa vida que é lutas muito grande, que se você não vigia, você acaba perdendo a fé. Então você tem que se policiar, você tem que viver, né, realmente o evangelho, crer no que realmente diz as escrituras, ou confiar realmente, não confiar de palavras que nós conhecemos, porque no Brasil é mais fácil. Então muitas vezes nós falamos de confiança roboticamente, né? Eu confio em Deus, eu confio em Deus. Não, a confiança é na hora que você passa a luta, a confiança é na hora que você parece que está perdendo a fé porque veio uma luta tão grande que você... E ali você se lançar e falar: Deus, eu preciso do Senhor, só tenho o Senhor é o meu chão. Na vinda para cá nós conversávamos sobre ficar mecânicos, né? Isso. Então exatamente. Isso acaba acontecendo. Acaba acontecendo. Se a gente não se policia, né, em tudo, como a gente falava, né, vindo para cá, não só o viver em Cristo, né, se a gente não se policiar, a gente fica mecânico, buscar a Deus fica mecânico, ir à igreja vira uma coisa mecânica, né, se acostuma com a presença de Deus. Muitas pessoas se acostumam. Se acostuma. Né? Só que nesses lugares difíceis é impossível, né? É impossível. Se você não se tornar dependente, como ela falou, você acaba sendo vomitado. Agora, uma coisa interessante, o episódio anterior, o podcast 3, nós falávamos sobre chamado, né? E graças a Deus a senhora está aqui para a gente tratar um pouquinho desse assunto. Né? A senhora voltou para o Brasil e voltou, né, numa atribuição um pouquinho diferente. É verdade, pastor. Né? Não tanto mais atrás do púlpito, mas nos bastidores da obra de Deus. Exato. E como é que concilia essa mudança, assim? Foi algo assim que eu pedia, né, a Deus, mas eu conversava só com meu marido sobre isso, né, e falava com Deus em oração. E lá em Portugal eu tive a oportunidade, pastor, de pastorear, de ser professora da grade ao mesmo tempo também, e de ser cameraman, né, para poder fazer a agenda dos pastores, e também fazer a revista. Nós tínhamos uma revista em Portugal que chamava Revista Infinita, igual ao Show da Fé no Brasil, lá chamava Revista Infinita. E às vezes a gente não tinha pessoas para fazer matéria na revista, então a gente ia lá, fazia matéria, a gente ajudava em tudo um pouquinho que era necessário, né? Então peguei uma bagagezinha pequena, ainda que pequena, e eu falava pro meu marido assim, eu falava: amor, eu tenho uma vontade de trabalhar na RIT, né? Só que eu ficava sonhando, porque eu não tinha faculdade de jornalismo, nada disso, né? Eu fiz 1 ano de direito em Portugal, depois descobri que eu não gostei de direito, não era a minha praia, né? E falava pro meu marido: amor, eu tenho uma vontade de trabalhar na RIT tão grande. Aí meu marido falava assim pra mim: amor, cuidado com o que você pede. Ele falou: porque a gente tá casado já há tanto tempo e eu tenho visto que tudo aquilo que você pede, Deus ele realiza, né? No tempo dele. E eu ainda ri, né? Falei: imagina, como é que eu vou trabalhar? Só se eu fizer uma faculdade, assim e tal. E o tempo foi passando, a gente foi transferido lá para a Espanha. O missionário foi fazer um culto quase 2 anos depois lá na Espanha. Ele sempre ia, mas todos 2 anos depois que nós estávamos na Espanha. E aí o reverendo Machado, ele chamou meu marido, ele falou assim: Israel, o missionário disse que vai na Espanha, ele vai fazer a reunião e ele vai aproveitar, ele quer ver como é que tá o espanhol da Yara. Ele falou assim, porque ele tá querendo levar ela pro Brasil, que ele tem uma obra para ela lá no Brasil. E eu não sabia o que era. Falei: o que tem a ver o espanhol, né, para voltar pro Brasil, né? Então, para mim não tinha lógica, né?
E aí ele foi na Espanha, eu abri o culto, né, para o missionário poder entrar, e já tremendo, né? Quando terminou o culto, ele falou, Yara, você vai virar carioca. Eu imaginei, pastor, como a gente ouve falar do Rio de Janeiro, ela fala bala pra todo mundo que é lado, né? Ainda mais do interior. Nada, eu amo o Rio de Janeiro, amo os cariocas, né? E aí ele trouxe pro Brasil, a gente chegou, ele falou, ó, tira 3 dias para vocês descansar um pouco. E aquela curiosidade, né? O que vai acontecer? Passado 3 dias, o missionário me chamou, ele falou assim, Yara, você vai cuidar de um canal espanhol no Brasil, que chama Nuestra TV. Você vai cuidar desse canal para mim. E aí eu comecei, olha só como Deus realizou, né? Eu comecei então a cuidar do Nuestra TV. Eu lembro que ele falou, pega a grade de programação com o Anderson, vê o que pode ser melhorado e tal, né? E eu não conhecia o Anderson, que o Anderson é o diretor do canal CJC, da Juventude Cristã. Eu cheguei e falei, Anderson, tudo bem? Olha, me apresentei para ele. Falei, o missionário pediu para pegar com você a grade do canal, nem sabia o que era essa grade. Aí o Anderson veio com a grade no papel, impressa, me entregou, falou assim, a grade está aqui, 24 horas de programação. Pastor, eu não sabia para onde olhar. Eu não estava entendendo nada que está na minha frente. Primeira reunião com o gestor que chamou ali os coordenadores, eles falaram, estou falando de 12 anos atrás, né? Aí ele falou assim, olha, quantos HDs vocês vão querer para o setor, quantos tera? Eu nunca tinha ouvido falar a palavra tera, pastor. O que eles estão falando? Estão falando grego, né? O que é tera? Peguei o Google, fui lá no Google. O pai do Abraão? Exatamente. Eu falei, será que é o pai do Abraão, né? E aí eu falei assim, não, mas a palavra de Deus, ela diz que não necessitais que ninguém vos ensine, pois o Espírito de Deus vos ensina todas as coisas. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Se o Senhor me deu a missão, o missionário sempre prega isso, né? Se Deus ele dá o chamado, junto ele vai dar as ferramentas, né? E é o que a gente crê, né? A gente vai para o ministério crendo nisso. E foi assim, pastor. E aí Deus foi me dando as ferramentas, né? Deus foi me forjando para poder trabalhar com isso. E aí passei a cuidar do Nuestra TV, depois cuidar do canal das igrejas, depois veio o canal Show da Fé, o canal da Bíblia para pôr no ar, o canal Show da Fé 2, né? Aí veio os clipes para fazer da gravadora, aí fui convidada a ser gestora. Vai fazer agora em novembro 9 anos que eu sou gestora da produtora Nova Imagem no Rio. Na sua vida se cumpriu. Quem tem terá com abundância. Se cumpriu, pastor. Agora, só por Deus. Uma coisa interessante, né? Porque, como eu disse para a senhora, no episódio 3 a gente fala sobre o chamado. E tem gente que acha que o chamado na igreja ou é obreiro ou é pastor, né? E para você que está assistindo aí, a obra de Deus é um universo, né? Nós estamos aqui gravando esse programa agora e tem uma equipe por detrás disso aqui. Sempre, né, pastor? Não tem como, você fazer sozinho. Não tem como as coisas funcionarem sem essas pessoas que trabalham no oculto. Exatamente. Né? A senhora, durante 12 anos, ficou um tempo de frente para o público e agora a senhora foi para uma outra parte. Exato, né? De estar um pouco à frente, embora se o senhor perguntar para mim qual a minha preferência, está por trás. É mesmo? Trabalhando, ajudando, montando cenário que eu gosto, né? Dirigindo uma gravação, é o que eu gosto de fazer, mas a gente não só faz o que a gente gosta, a gente faz, por isso que eu falo a palavra servo, né? A palavra servo, ela quer dizer aquele que faz tudo quanto manda o seu Senhor. Não é aquele que faz só o que lhe agrada, só o que ele quer, o desejo do coração dele, mas o desejo do coração do seu Senhor, que é Jesus, né? Então, essa minha preferência está por detrás, montando tudo, preparando tudo para que alguém faça, para entregar assim, ó, estou aqui, vou te dar o suporte, né? Mas Deus colocou à frente e estarei até a vontade de Deus ser cumprida. Que bom. Eu vou lhe dizer uma coisa, a admiração que eu sentia pela senhora só está crescendo. Oh, glória né? a Deus. Porque o que acontece? As pessoas, às vezes, elas nos veem e elas pensam, né? Puxa vida, a pastor Yara chegou ali como? Sim. Com certeza foi através de um coração obediente. Que uma coisa a gente vê muito na igreja, a senhora sabe disso. Muitas pessoas querem, Sim. né? Elas querem ser a Yara. Mas quanto custa ser Yara? Exato. Eu falo muito, até uma canção, pastor, que o senhor deve lembrar, que a gente cantava assim, ó, eu quero ser como Elias foi, eu quero ser como foi Eliseu, eu quero ser como foi Paulo e Pedro, que pregou sem medo o poder de Deus. E a gente cantava muito essa canção e eu refletia, eu falei assim, peraí, eu tô dizendo que eu quero ser como foi Paulo e Pedro, eu quero ser como foi Elias, mas eles não só tiveram vitórias, eles tiveram lutas, eles passaram por provas da fé,
né? E eles venceram. Se eu quero ser como eles, porque quando a gente fala eu quero ser como eles, as pessoas, elas logo falam ser como eles no resultado que eles tiveram. Chegar onde eles chegaram, Chegaram onde chegar. Mas vamos ver o processo que eles passaram para chegar aonde chegaram. E muitos não querem passar o processo, querem pular o processo, mas não tem como. O processo, ele tá ali, ele tem que ser vivido para o caráter ser forjado, para que a gente possa chegar onde Deus tem planejado para que a gente chegue, né? Tem um preço, né? Tem um preço. Eu gosto de falar que o Pedro e o João queriam sentar um do lado direito e do lado esquerdo, e Jesus perguntou, vocês podem beber o cálice que eu bebo? E essa palavra cálice, ela quer dizer custo. Exatamente. Né? E o que eles falaram? Podemos. Como é que foi a vida de um? Um terminou a vida exilado numa ilha, né? E o outro foi morto à espada por causa do capricho de um rei. Os mártires da igreja, Exatamente, o que a senhora falou. A testemunha Uhum. é um mártir, né? Alguém que se sacrifica em prol de um propósito maior. Exatamente. E agora, pastor Yara, depois de todo esse tempo, agora a senhora já criou a Brendinha já tem 2 filhos. Verdade, pastor. A Brenda nasceu, né, já no berço evangélico, nasceu Ela em Portugal. nasceu em Portugal. É portuguesa com certeza. Olha né? só. Já casada, tem 23 anos, já sou vó. Falei pro senhor no carro, né? Falou. Meu marido ele fala assim, ó, agora eu sou vô. Eu já me sinto um pouquinho velho, sou avô, né? Nós temos 2 netos agora, um é o Davi Guilherme, agora o que nasceu recentemente há 1 mês e meio é o Caleb, né? E a gente se sente realizado, né? Eu me sinto realizada de ter levado o evangelho para minha filha, que é o primeiro ministério da mulher, né, pastor? Eu falo muito sobre isso, porque as pessoas podem, às vezes quando a gente fala sobre isso, olham para mim e falam assim, ela é machista. Ué, mas é mulher e é machista? Não, eu não sou machista. Eu sou de Jesus. Eu sou aquilo que mostra a palavra. Para mim não interessa o que a sociedade pensa, né? Quando a gente olha biblicamente, né, para a criação do homem e da mulher, a gente percebe que a mulher, ela foi feita para poder ensinar as crianças no caminho do Senhor. Né? Hoje em dia que as coisas estão muito trocadas, as funções estão trocadas, né? Então o marido é o cabeça, é aquele que vai trazer o sustento para dentro da casa, e a mulher é aquela que vai distribuir esse sustento para gerir bem a casa, gerir bem a família e cuidar dos filhos no caminho do Senhor. Então foi dada essa função à mulher, não ao homem, né? De educar os filhos no caminho do Senhor. Então eu louvo a Deus que o Espírito Santo me capacitou para ensinar minha filha nos caminhos do Senhor. Nunca tive problemas com ela relacionado a nada, nem na juventude. Eu sempre fui muito próximo da minha filha, eu nunca fantasiei o evangelho para ela, eu mostrava sempre o evangelho real para ela. Ó, no mundo tereis aflição, né? No mundo vai surgir escândalo, né? Infelizmente, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então eu preparei ela para que ela nunca se escandalizasse com nada do que viria, porque Jesus avisou. O problema das pessoas hoje é não olhar para o que Jesus falou. Aí ela vê alguém caindo, ela se escandaliza, mas Jesus falou que isso ia acontecer, né? Então eu procurei mostrar para ela o que de fato é o evangelho, para que ela nunca jamais se escandalizasse, nunca se apartasse dos caminhos do Senhor. E graças a Deus, pastor, eu posso dizer que a minha filha hoje é uma mulher de Deus, casada com um pastor também, temente ao Senhor, e só isso aí eu já me sinto realizada, pastor. É porque assim, as pessoas elas olham para nós, elas pensam que o quê? Que o pastor ele fica em cima do altar, mas ele tem que ser pastor dentro de casa também. Ele tem a salvação para ministrar para os seus. Eu até comentava numa última reunião da família, quando Davi traz a arca para Jerusalém, né? Ele faz ali a festa com o povo, distribui comida, abençoa o povo, e diz a Bíblia que quando termina aquilo ali, Davi vai para casa abençoar a sua família. São as primeiras ovelhas, né? Né? Uhum. Ele foi para casa abençoar a própria família. Aquele entendimento, né, de que não é apenas para o público. Não. Começa dentro de casa. Para dentro de casa também. A gente pega ali quando a Bíblia fala sobre os presbíteros da igreja, que domine bem o seu lar, que crie os seus filhos no temor do Senhor, né? Então a gente vê que é ali um critério para ser pastor. É doutrinar ali a família nos caminhos do Senhor, é ser o sacerdote da casa, né? Há critérios para ser pastor, não é de qualquer maneira. E aí, a senhora falou ainda há pouco, eu achei interessante. Quem te ouve falando fala que a senhora é mulher machista. Exatamente. Né? E eu até gosto de comentar. Quando a gente, né, por exemplo, a senhora vai pregar no encontro das mulheres que vencem. Uhum. Quando eu falo da mulher que vence, tem muita gente que interpreta o quê? É a Mulher Maravilha. Isso. É o personagem. Mas eu comento muito com a minha esposa com isso. A Mulher Maravilha lá do personagem não é casada. Uhum.
E não tem filho. Por isso que ela é maravilha, né? Exatamente. É tudo uma maravilha. Né? A partir do momento Exato. que, né, a mulher assumiu o compromisso de matrimônio, de ter filhos, a coisa muda. Né? É o que eu prego muito sobre o Provérbios 14, né, que todo mundo conhece, né? A mulher sábia edifica a casa. Essa palavra sabedoria, ela significa grande instrução. Essa grande instrução, ela vem de Deus. Não tem outro para dar a grande instrução, porque ele é o bom mestre, né? Então, a grande instrução, essa sabedoria, ela vem quando a gente está ali em comunhão com Deus. Então, a mulher sábia é aquela que tem a grande instrução do Senhor, que no dia a dia, nas lutas da vida, nas dificuldades da vida, ela vai saber gerir a casa dela, né? O lar dela, nas dificuldades, porque a gente passa por dificuldades, pastor. Às vezes, por exemplo, o marido está desempregado, porque isso faz parte da vida, não é? Jesus diz: tu não tereis aflições. Ali em Isaías 43, se eu não me engano, fala assim, ó, quando passares pelas águas, ela não te afogará. Quando passares pelo fogo, não fala se passar. Se passasse, poderia passar ou não. Não, quando, ela fala, né? Quando, vai acontecer. Então, assim, em algum momento você vai passar. Ele fala, mas eu estarei contigo. Então, às vezes o marido está desempregado e a mulher não usa de sabedoria. Ela vai para cima do marido e fala, não tem comida em casa, não tem não sei o que em casa. E vira aquele, desculpa a palavra, mas um inferno dentro de casa. Não, olha a mulher sábia. Ela tem a grande instrução. Ela vai o quê? Com a instrução que ela tem, ela sabe que é uma fase que aquilo está passando, que não é porque o marido quis, não é porque o marido não quer trabalhar. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai pedir a sabedoria de Deus, né, a provisão de Deus que entra. Olha na viúva, né, de Sarepta, né? Então a provisão de Deus, ela sempre vai entrar quando você crê naquilo que Deus está falando e você trabalhar dentro daquilo. Pastor, houve situações, por exemplo, eu falo que eu trago também aquilo que eu aprendi com Deus no decorrer. Situações em Portugal, muitas vezes, que eu abria a geladeira, eu só tinha um ovo em casa, um arroz e uma cenoura velha na geladeira, com uma filha pequena. E eu nunca, jamais cheguei para o meu marido e falei assim, olha, não tem comida, o que a gente vai fazer? Não, a gente tinha um propósito ali em Portugal. E eu abria a geladeira e falava assim, Jesus, o que eu vou fazer? Você pergunta para o Criador, ele vai te instruir. Ah, mas em tudo. Ele é o Criador de tudo, nas pequenas coisas, né? E aí vinha aquela é como se fosse no coração. Vinha assim e falava assim, faz um arroz com a cenoura picotadinha, cortadinha, quadradinha no meio, já vai ter o nutriente que precisa. Faz um ovo mexido, joga. Aí eu inventei o arroz chachau. Olha só. Arroz chachau. Papel e caneta na mão. É o arroz com a cenoura feita ali picadinha e o ovo mexido bem fritinho. Jogava no arroz, a minha filha amava, pastor, né? Então, ou seja, não brigava, não porque era momentâneo, era a situação que passava e Deus dava sabedoria para poder lidar. E aí a Bíblia fala assim, mas a tola com a sua própria mão derruba, destrói. Quando a Bíblia fala de mão, ela está falando de ação. Então está dizendo assim, mas a tola, aquela que não tem a sabedoria, aquela que não para ouvir Deus, aquela que age impulsivamente, né, que age na carne, né, que vai na força do braço, na violência do braço, com a própria ação dela vai destruir a casa dela. Ao invés dela incentivar o marido, não, vamos juntos, a gente vai batalhar, Deus vai abençoar, nem que a gente compre um fardo de água e vamos vender na rua, né, que é um trabalho honesto, né, mas nós estamos juntos. Não, ela vai ali e ela acaba de derrubar aquilo que já não estava bom. Então a gente tem que ter a sabedoria que vem do alto. Maravilha, puxa vida, né? Queria ter umas 3 horas para ficar aqui batendo o papo, mas se você quer aprender como ser assim, é só falar com o mestre, né? Eu gosto de falar quando o Simão Pedro passou uma noite toda trabalhando e no outro dia aparece Jesus e fala, vamos de novo. Exato. Fazer a mesma coisa que até há pouco tempo atrás não estava dando certo. Mas o que o Pedro disse? Mestre, eu já fiz tudo o que era possível, mas porque o Senhor está mandando, eu vou tentar de novo. Ou seja, humanamente tinha esgotado. Exatamente. E para muitas pessoas que nos acompanham, a gente sabe que esse programa ele rompe as barreiras da igreja, né? Tem pessoas de todas as crenças que nos acompanham. Talvez para muitas pessoas já deu. Uhum. E nós estamos aqui para dizer, né, a senhora de experiência viva de que é possível vencer, né? Com certeza. Quer seja no Brasil, quer seja na Europa, quer seja em qualquer lugar. Tá? Jesus ele disse que estaria conosco todos os dias até que tudo se acabe. Então, para quem está nos acompanhando aí, é hora de começar a acreditar um pouquinho mais e permitir que Deus faça uma obra na sua vida, na sua família, e tudo isso para a glória dele, porque se não for para a glória dele,
Não adianta. Não adianta. Sem ele nada podemos fazer. Pastor Yara, nós temos 5 minutinhos para terminar esse episódio 4. Eu queria lhe agradecer muito pela sua disponibilidade, né? Eu sei que a senhora viaja toda hora, tem muitos compromissos, mas aceitou participar conosco aqui. E eu queria pedir para a senhora nos honrar com uma oração. Claro. Pedindo para Deus por todos que vão nos acompanhar. Amém. Por favor. É uma alegria. Amém. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor, na Tua presença, ouvindo da Tua palavra, que é o pão vivo que desceu dos céus, que sacia, meu Pai, a nossa sede, ó Deus, que sacia, Pai, a nossa fome, ó Pai, a fome de justiça que nós temos. E eu oro agora por todas essas pessoas que estão conectadas conosco, ligadas conosco. Pessoas, meu Pai, que estavam desesperançadas, ó Pai, pessoas que estavam desenganadas pelo médico, pessoas que estavam passando por problemas, meu Deus, emocionais, problemas sentimentais, problemas familiares, problemas financeiros dentro da sua casa. Mas eu creio, meu Pai, que através desse podcast o Senhor falou ao coração de cada uma delas, o Senhor as instruiu e elas, meu Pai, ouviram a instrução do Senhor e vão colocar em prática a Tua palavra, sabendo que no mundo teremos aflições sim, mas quando passarmos pela água, pelo fogo, nós não nos afogaremos, porque o Senhor disse que estaria conosco, nos instruindo, nos ensinando o caminho que se deve andar para que possamos vencer, ó Pai, todas as barreiras e os obstáculos. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito de enfermidade, de dor, de sofrimento que estava contra essa vida, contra o familiar desta pessoa, contra o corpo, debilitando a saúde física, a saúde emocional desta pessoa. Meu Deus, espíritos de brigas na família, de miséria, nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus, dizendo: sai desta vida, saia desta casa, saia desta família, dos caminhos desta pessoa, dos negócios, das vendas, da empresa. Todo mal vai embora. Espírito de tristeza, depressão, ansiedade, crise, síndromes do pânico, nós agora anulamos, quebramos, desfazemos, ordenamos que saia em nome de Jesus. E que essa pessoa, meu Pai, seja liberta na mente, seja liberta, Pai, no corpo, que ela receba a cura de Cristo, a libertação que ela precisa. E que a alegria do Senhor, meu Pai, que a nossa força venha inundar este coração de certeza de vitória. Eu te peço em nome de Jesus e te agradeço. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que bênção. Mais uma vez, Pastor Yara, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E temos a certeza que valores eternos foram liberados hoje aqui. Muito obrigado mesmo. Amém, pastor. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Tenho um carinho muito grande pelo senhor, pela esposa, por toda a família, por toda a nossa querida igreja aqui no Maranhão. E que Deus abençoe a todos também que ouviram este podcast, que esteve com a gente. Tá? Que a bênção de Deus esteja contigo até a consumação dos séculos. Amém. Então você já sabe, toda segunda-feira, 8 horas da noite, nós estamos aqui para falar de fé. E eu peço a você que, ao assistir esse vídeo, você faça aí o seu comentário, compartilha, manda esse link para outras pessoas, porque é importantíssimo que essa palavra chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque nós estamos cumprindo o ID de Jesus. Essa palavra tem que chegar a toda criatura e eu tenho certeza que assim será, tá bom? O pastor Jamil está ficando por aqui, eu desejo grandes dias de bênção para a sua vida e nós nos vemos no nosso próximo episódio.